Bem-vindos a mais uma aula do curso de CSS da Universidade XTI. Hoje estudaremos sobre background. Background, isso, aquele efeito que nós podemos adicionar ao box model de qualquer elemento no nosso XHTML. Já vimos que box model é aquela caixinha que envolve qualquer elemento, seja ele inline ou em bloco, do nosso XHTML. Então, podemos aplicar ali uma cor de fundo, uma imagem de fundo, enfim, podemos aplicar um background, seja desde na área de conteúdo, até o padding, até o border, né? E o que acontece? Essa propriedade, ela não vai ser herdada, né? A propriedade default para o background de qualquer elemento é transparente. Então, se não for indicado um valor de propriedade de background para um elemento, né, o filho dele ele vai assumir a cor de fundo do pai, mas não por herança, como acontece na maioria dos elementos, e sim por transparência, que é o valor inicial da propriedade. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos uma div, né, vou mostrar aqui o código para vocês, nós temos uma div, e esta div está dentro do corpo do nosso XHTML. Se o corpo do meu XHTML fosse cinza, automaticamente essa div receberia a cor cinza também, mas não por herança, e sim porque nós estaremos vendo, na verdade, o fundo ali do corpo, porque a propriedade default de background desse elemento é transparente. E quais são as propriedades para a gente estilizar os fundos? São essas aqui do lado. É o background color, background image, background repeat, background attachment e position. Né? Nós já vimos um pouco de cores no curso de XHTML. Lembrem-se que o curso de XHTML é um pré-requisito para esse curso. Mas vamos voltar aqui rapidamente e vamos trazer aqui novamente aquela visão. Nós criamos aqui uma borda no nosso box model da nossa div, né? E colocamos aqui a cor preta. Existem outras formas de adicionar cor, né, ao nosso elemento. Vamos aproveitar já para utilizar a primeira propriedade do nosso background, que é o background color. Aqui nós poderíamos colocar tanto esta cor com uma palavra-chave, como nós fizemos aqui, mas nós poderíamos também atribuir a cor, por exemplo, com um valor hexadecimal, um valor RGB hexadecimal. Então, poderíamos colocar aqui 6699FF é um valor válido hexadecimal. Isso aqui vocês já aprenderam, né, em outras aulas. Nós podemos ainda aplicar um valor de cor de fundo com aquele padrão RGB e aqui aplicando já os valores, né? Por exemplo, poderíamos colocar aqui 125, 210, 90, lembrando que o valor vai de 0 até 255. E poderíamos ainda colocar esses valores aqui em percentuais. Então, poderia colocar aqui 10%, 20% do total, né? 30% do total. Vamos ver o que vai dar. Tá aí uma outra tonalidade. Existe ainda outro grupo de palavras-chave, né, que, por exemplo, definiria ali as cores do sistema operacional. Então, por exemplo, se eu quiser pegar a cor da borda da janela ativa, então eu poderia colocar aqui, né, o valor active border e atualizar aqui, né? Então, é dessa forma que nós aplicamos as cores no fundo de um elemento. Lembre-se, essa propriedade aqui, background color, nós podemos aplicar em elementos span, elementos de ênfase, blocote, qualquer uma daquelas tags que a gente já viu, seja elas em bloco ou inline do nosso XHTML. Tá certo? Então, vamos voltar aqui para esse padrão, aquele padrãozinho hexadecimal. Tá aí.
E vamos agora para a próxima propriedade, a background image. Então, pessoal, eu passei muito rápido por essa propriedade, porque a gente já utilizou em alguns momentos, né? E porque nós já vimos no curso de XHTML a questão de cores. Vamos agora... e outra coisa, se vocês ainda tiverem dificuldade com relação a cores, vocês podem ir até o W3C, né? O W3 Schools, e aí nós temos aqui novamente a lista de cores para que a gente possa estar escolhendo, tá bom? Então aqui tem uma série de cores, vocês podem navegar aqui pelo site W3 Schools para encontrar essas referências de cores HTML. Mas vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, existe uma outra propriedade para definir fundo, que é a background image. A background image, ela define uma imagem de fundo. Então, por exemplo, onde é que eu coloco a minha imagem de fundo? Eu vou definir o valor dela dentro desse valor aqui, URL. Aqui dentro eu vou colocar aonde está a minha imagem. E eu separei uma imagem aqui no nosso desktop, na nossa pasta do curso CSS. Eu coloquei aqui dentro do diretório CSS, eu criei uma pastinha aqui, IMG, para colocar as imagens que nós vamos utilizar nos nossos CSS apenas. Então, utilizando aqui a referência relativa, nós podemos colocar aqui o endereço dessa imagem, que é, na verdade, IMG, que é o diretório lá dentro do diretório do CSS, /echo.jpg. É exatamente esse o endereço. Eu poderia colocar outras URLs aqui? Sim, nós poderíamos informar uma URL completa, inclusive. Né? Poderíamos colocar aqui, por exemplo, http, www, até encontrar lá uma imagem.gif, por exemplo. Né? Não tem problema. Mas eu vou voltar aqui e colocar a minha imagem relativa ao endereço onde eu estou, que é essa aqui, echo.jpg. Vamos ver o resultado aqui agora. Né? Vou deixar aqui o background color e vamos deixar o background image agora. Então está aí. Está vendo que a background image acabou sobrepondo, não sobrepondo, mas como o fundo da minha imagem é um fundo branco, eu não coloquei essa imagem transparente, né? Então ele acabou completando todo o fundo com o fundo da imagem, que é o fundo branco. Se essa imagem fosse transparente, então ele ia fazer o seguinte, ele ia apresentar as árvores para a gente, né? Dentro de um fundo azul. Agora, como não é o caso, ele colocou o fundo da própria imagem. Agora, essa questão aqui do background image, ela pode acompanhar um outro valor de propriedade, que é exatamente a propriedade background repeat. Então, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos aqui usar essa outra propriedade, background repeat, para informar se eu quero que essa imagem se repita. Então, eu poderia colocar aqui o valor, por exemplo, no repeat. É um valor que eu falo para a imagem não se repetir. Então, perceba aqui que o fundo ficou da cor do background color, né? E a imagem ela foi apresentada apenas uma vez, porque eu falei para não se repetir. Mas eu poderia falar o seguinte, que eu quero repetir ela no eixo Y. Então, repetir assim, né, de cima para baixo. Então, ele vai repetir a imagem assim. Se eu falar para ela repetir no eixo X, por exemplo, vai se repetir aqui na horizontal. Tá aí. E poderia simplesmente falar repeat, que é o que vocês já viram, é o valor default ali quando a gente não informa o valor dessa propriedade. Temos ainda uma outra propriedade, que é a propriedade attachment. Para mostrar essa propriedade, eu vou adicionar a mesma propriedade para o corpo inteiro. Né? Vou colocar aqui um background também com essa mesma imagem para o corpo inteiro.
Vamos ver o resultado aqui. Então, temos aqui o corpo inteiro recebendo aquela mesma imagem de fundo, né? E aqui, nós vamos ver o seguinte. Vamos aplicar aqui nessa div essa propriedade background attachment. E vou colocar o valor fixo, por exemplo. Então, percebam que quando eu coloquei o valor fixo, ele fez o seguinte, ele ajustou aqui o background da minha div, como se ele tivesse sido aplicado no corpo inteiro da página. Então, ele ficou alinhado da mesma forma que ficou alinhado ali o background do meu body. Agora, se eu não colocar aqui fixo, né, e colocar o valor scroll, por exemplo, aí ele já alinha, iniciando a aplicação dentro da própria div. Então, vejam a diferença. O scroll, ele começa a aplicação dentro da própria div e o fixo, ele começa a aplicação dentro da div como se ele estivesse aplicando fora da div. Tá bom? Então, essa é a diferença. E nós temos ainda uma última propriedade, que é o background position. Para a gente visualizar melhor o background position, eu vou colocar aqui a propriedade noRepeat, aqui dentro da nossa div, e vou colocar aqui, vou remover aqui o position, inclusive, vou remover essa propriedade, e estamos visualizando aqui o resultado, né, da aplicação do nosso background só aqui dentro da nossa div. O que eu vou fazer aqui? Vamos colocar aqui o background position. O background position, a gente pode definir aqui a posição por valor, por palavra-chave, por exemplo. Então, eu poderia colocar aqui um exemplo aqui, left top. O que significa isso? Left, à esquerda, top, acima. É exatamente a posição que ele já se encontra. E se eu tivesse colocado aqui center top? Ele vai centralizar a imagem no meio. E se eu quiser centralizar, então, à direita? Right top. E nós temos ainda outras possibilidades. Eu poderia colocar aqui no centro. Então, left center. Poderia colocar aqui center center. Então, ele vai ficar centralizado. E poderia ainda colocar aqui right center. Então, tá aí. A mesma possibilidade nós temos aqui para a parte de baixo. Left bottom. Center e right bottom. Né? Todos esses aqui. Uma outra possibilidade de posicionamento aqui é através de um valor fixo. Então, poderia definir o posicionamento em pixels, por exemplo. Né? Nós poderíamos definir aqui um exemplo, 20 pixels por 90 pixels. Então, isso aqui é um posicionamento. Né? Inclusive, a gente usa muito esse tipo de posicionamento quando estivermos trabalhando com CSS Sprite. Depois a gente vai ver um pouco sobre isso. Né? Poderíamos definir isso aqui em porcentagem. Então, vou definir aqui, ó, 50% por 50%. O que isso aqui vai me trazer? Exatamente, vai me jogar no centro do meu elemento. Então, essas aqui são algumas formas que nós temos de definir a posição dos nossos elementos. Nós podemos utilizar qualquer uma daquelas medidas lineares que nós já aprendemos aqui no curso.